Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Durante este semestre, nós estudaremos fisiologia vegetal no terceiro bimestre e cultivo in vitro no quarto bimestre. Então, iniciando as nossas aulas sobre fisiologia vegetal, nós iremos estudar a fotossíntese e a respiração, que representam o metabolismo primário das plantas. Bom, o que é a fisiologia vegetal? Ela é a parte da biologia que estuda o funcionamento do organismo das plantas, que inclui a nutrição vegetal, o crescimento das plantas, a ação dos hormônios vegetais e a floração. Uma disciplina de grande importância, por quê? Porque através da fisiologia vegetal nós entendemos vários métodos e funções que a planta utiliza para que ela possa crescer e desenvolver. Os vegetais, eles são classificados como seres vivos autotróficos. O que significa esse termo autotrófico? É aquele ser vivo que tem a capacidade de produzir a sua própria energia que será necessária para a manutenção da sua vida. Esta produção ocorre a partir de energia solar, cujo fenômeno denomina-se fotossíntese, ou seja, síntese de luz. Os seres vegetais, eles têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, ou seja, ele transforma água e energia luminosa em energia química, e essa energia química, com a presença do gás carbônico, produz as moléculas de glicose, que serão utilizadas para que essa planta possa crescer e desenvolver. A planta ela desenvolve diversos processos vitais, entre os quais iremos destacar, neste primeiro momento, a fotossíntese e a respiração, que são considerados os metabolismos primários da planta. Iremos estudar cada um desses metabolismos nas próximas aulas. Fotossíntese. A fotossíntese é um termo que significa síntese utilizando a luz. É geralmente definida como um processo pelo qual um organismo consegue obter o seu próprio alimento. Lembrando que o vegetal é um ser vivo autotrófico, pois apresenta capacidade de produzir a própria energia necessária para sua manutenção. Podemos observar aqui a energia emitida do Sol. Não necessariamente essa energia tem que ser vinda do Sol. A lâmpada fluorescente, por exemplo, ou a lâmpada de LED, ela emite o mesmo comprimento de ondas de luz do que o Sol, só que a luz visível, aquela que a planta vai utilizar para o processo fotossintético. Então, aqui nós temos a presença do gás carbônico e da água. A planta, então, produz glicose e libera o oxigênio para a atmosfera. A fotossíntese é o processo pelo qual a planta sintetiza compostos orgânicos, principalmente glicose, onde sua fórmula é C6H12O6, a partir da presença de luz, água e gás carbônico. A fotossíntese, ela pode ser representada pela seguinte equação: serão necessários 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, que na presença da luz, e é claro, que ocorre nas folhas, ou seja, nos órgãos que são fotossintetizantes, produzindo uma molécula de glicose, C6H12O6, liberando 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio para a atmosfera. Então, a água e o CO2 são pouco energéticos, enquanto os carboidratos formados são altamente energéticos. A fotossíntese, então, transforma a energia da radiação solar em energia química. Como a fotossíntese ela depende da luz, o principal fator que influencia esse processo é a quantidade e a qualidade da energia luminosa. Então, a luz que é emitida pelo Sol, quando ela chega aqui na crosta terrestre, né, ela vem como o espectro visível da luz.
ou comumente chamado de luz visível. Então, a luz incide, né, sobre os objetos e nós conseguimos enxergar as cores. Então, esse espectro de luz visível, gente, ele vai da luz violeta, passando pelo azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Abaixo do espectro visível de luz, nós temos os raios ultravioletas, que na verdade não deveriam chegar à Terra, né? Então, nós temos a camada de ozônio, que protege, né, a Terra contra a incidência dos raios ultravioletas. No entanto, devido a alguns gases emitidos, nós temos perfurações nas camadas de ozônio, ou seja, acaba chegando ultravioleta aqui no nosso planeta. Em relação ao ser humano, nós ligamos o ultravioleta principalmente ao câncer de pele, né? Ou seja, extremamente perigoso. Nos vegetais, nós não sabemos as consequências que os raios ultravioletas podem trazer. Abaixo do ultravioleta, os raios X, altamente energéticos, e os raios gama, mais ainda. Então, quanto menor é o comprimento de ondas de luz, que é dado aqui em nanômetros, esse nm aqui, quanto menor o comprimento de luz, mais energética ela é. E quanto maior o comprimento de luz, menos energético ela é. Então, acima do espectro visível, nós temos o infravermelho, que geralmente é absorvido pelo vapor de água da atmosfera. Logo em seguida, as ondas de rádio. No entanto, quando nós temos aqui o espectro visível, nós vamos ter aqui um comprimento de ondas de luz, geralmente de 380 nanômetros até 780 nanômetros, indo do violeta até o vermelho. Então, o violeta, ele tem um menor comprimento de ondas, porém ele é mais energético. O vermelho tem um maior comprimento de ondas, no entanto, ele é mais energético, né? E tem uma curiosidade aqui. Todas as vezes que nós enxergamos, geralmente uma folha, na maior parte das vezes ela é verde. Ela pode ser roxa, ela pode ser amarelada, mas na maior parte das vezes ela é verde. Quando nós enxergamos uma folha verde, é porque essa planta ela está absorvendo geralmente a maior quantidade de luz nos comprimentos no azul e no vermelho. No verde, ela não absorve. Então, gente, a cor que nós enxergamos é a cor que é refletida. Então, por exemplo, uma folha de cafeeiro, que é verde, ele absorve todos os comprimentos de ondas de luz, com exceção do verde. Então, ele reflete a cor verde, por isso que nós enxergamos o tom esverdeado. No caso, por exemplo, da trapoeraba roxa, que nós estudamos bastante lá em jardinagem. A trapoeraba roxa, ela tem um pigmento chamado antocianina. A antocianina, ela não absorve a coloração violeta. Então, ela reflete essa cor. Então, nós enxergamos aí um tom entre o violeta e o roxo. Então, gente, não apenas a luz solar emite esse espectro visível de luz, que é a luz visível. Essa luz de LED, por exemplo, né? Ela também emite o mesmo comprimento de ondas de luz. E a luz fluorescente também. E aonde ocorre, né, a fotossíntese? Na verdade, gente, geralmente ela ocorre nas folhas, né? Seja ela folha roxa, folha amarelada, folha verde, mas ela ocorre nas folhas, aonde essas folhas apresentam no conteúdo celular dela organelas chamadas de cloroplastos, né? Então, aqui nós podemos observar vários cloroplastos em uma célula, e ele tem presença de clorofila, que são os pigmentos responsáveis pela absorção luminosa. Então, o pigmento fotossintético mais conhecido é a clorofila. No entanto, nós temos a antocianina e nós temos outros, xantofila, por exemplo, né? Que são outros pigmentos que também absorvem, né, são capazes de absorver a luz solar. No entanto, a clorofila não absorve o tom, comprimento de ondas de luz verde e reflete essa cor.
No caso da roxa, da folha roxa, ela é uma antocianina, perdão, e ela não absorve a cor violeta, por isso que nós enxergamos a cor roxa. E no caso da xantofila, ela não absorve o amarelo, então nós enxergamos a folha amarela. No entanto, gente, o pigmento mais comum no vegetal é a clorofila, por isso que a maior parte das folhas nós enxergamos como o tom verde. Aqui nós temos um cloroplasto, né? O cloroplasto ele é uma organela, então presente na célula vegetal das folhas, né? E aqui as estruturas presentes nele, como os tilacoides, aonde aqui se encontram as moléculas de clorofila. A fotossíntese, ela ocorre em duas etapas. Então, ela ocorre como uma fase que é chamada de fase fotoquímica, conhecida também como fase clara. Ela é dependente de luz, aonde a luz é absorvida pelos pigmentos vegetais, seja ele a clorofila ou outros, e convertido em energia química, ATP e calorífera, né? E a fase bioquímica, também chamada de fase escura. Ela é independente da luz. Nessa fase, ocorrem as reações de assimilação do carbono, desde o CO2 atmosférico até a formação da glicose. Essa fase, ela utiliza a energia gerada durante a fase clara da fotossíntese, ou seja, há necessidade de ocorrer a fase fotoquímica ou clara primeiro, para depois a bioquímica. Então, nós observamos aqui, na fase fotoquímica, a absorção de água e de energia luminosa, para que a energia química seja produzida. E numa segunda fase, que é a fase bioquímica, a absorção do CO2, a utilização da energia química para que haja a produção de glicose, C6H12O6. E quais são os fatores que interferem a fotossíntese? O principal fator é a luz, né? Então, a planta depende na fase fotoquímica única e exclusivamente de luz e de água, né? Para que a energia química possa ser utilizada. A influência da luz, gente, algumas plantas elas sentem muito mais do que outras. Por exemplo, quando nós temos um gramado. Nós vamos fazer uma cobertura neste gramado aqui. Sei lá, cobrir, por exemplo, com uma lona plástica durante 2, 3 dias. O que nós podemos observar é que esse gramado que foi coberto, ele fica amarelado. Por quê? Porque com a ausência de luz, deixa de ocorrer a fotossíntese. Chega a matar um gramado. A água também é outro fator essencial para que ocorra a fotossíntese, ou seja, a fase fotoquímica ela é dependente de luz e de água. Sem água, a gente não ocorre processo fotossintético. Então, a água é essencial durante este processo. Muito obrigada pela atenção de vocês.